depois de um pouco mais de 3 anos viajando de um lado pro outro, hoje eu queria te contar as minhas experiências de como é ser intercambista sem esses clichês, sem pudor, é realmente a minha visão de ser intercambista por aí pelo mundão. Então vamos lá! Bonjour, tout le monde! Como vai, tudo bien? Se você quer aqui de paraquedas, prazer, pode me chamar de Loli. Eu tenho 23 anos e tô começando minha aventura por aí, pelo mundão. Eu já estudei na Espanha, já morei fazendo um intercâmbio na Califórnia, já morei na Bélgica como au pair e hoje em dia tô aqui em Luxemburgo. E depois de todas essas experiências, eu queria te contar um pouquinho do que é ser um intercambista. Tirando todos esses clichês, eu quero mesmo ter um bate-papo aqui com você de como é essa tão sonhada vida de intercambistas, que eu sei que você aí do outro lado sonha em ser um intercambista ou já foi intercambista, quer escutar a opinião de outra pessoa. Então esse é um bate-papo assim bem informal, eu e você, bem amigas. Eu já peguei o meu cafezinho, então pega uma pipoca, vai fazer a unha, vamos lavar a louça, conversar, bater papo, almoçar junto, jantar juntas. Vai ser um papo aqui bem fresh. Então, vamos começar pelo começo, não é mesmo? Os primeiros meses, acredito, todo esse vídeo aqui eu vou dar a minha opinião, as minhas experiências. Com certeza aqui no YouTube tem 1 bilhão de vídeos falando de como é ser intercambista e eu quero que você saiba que esse é o meu ponto de vista, as minhas experiências, as minhas perspectivas. Então, nos primeiros meses, sempre aquele momento muito mágico, aquele momento que a gente gosta, que a gente acha tudo maravilhoso, tudo muito diferente, que a gente descobre novas realidades. É aquele momento, assim, que eu diria borboletas no estômago, assim, sabe? Quando a gente chega, assim, maravilhado e é muito normal, aproveite cada segundo dessa etapa da sua jornada aí de intercambista. Tenho certeza que você vai ter vontade de sair na rua muitas e muitas vezes só pra andar pelo bairro. Faça isso, conheça o seu bairro, vai na padaria conversar com alguém, mesmo que você não tenha um idioma. Assim que você chegar nessa sua aventura, vai se aventurar, tenta conversar alguma coisa em inglês, em francês, em holandês, em alemão, o que seja, a língua que seja, se joga de cabeça, porque esse momento, assim, realmente é muito mágico. E eu acredito que todos os intercambistas passam por isso, principalmente nos primeiros meses, aquele momento assim de euforia, com borboletas mesmo no estômago, que a gente ama tirar foto, né? É o momento que a gente mais tira foto e sobe no Instagram, sobe aqui no YouTube, sobe em qualquer plataforma, que a gente liga para os nossos pais assim muito emocionados, olha onde eu cheguei, para nossa família, para os nossos amigos, pessoas que a gente é mais próximo. Então esse momento assim é muito, muito, muito gostoso, é de muita euforia, muita alegria, muita gratidão também, porque nós brasileiros a gente batalha muito pra chegar onde a gente chega. Eu sei disso, então fica muito grato em relação a isso. Aproveite cada segundo, tirar foto, se joga mesmo, vai passear, conhecer novas pessoas. E aí depois de algum tempo, ou pouco tempo depois, uma pausa aqui que eu quero fazer se você tá gostando desse vídeo, gosta desse tipo de assunto, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal porque eu pretendo falar muito mais sobre isso e, aliás, eu falo muito aqui sobre viagem, intercâmbio, au pair, como é que tem a vida no exterior, então já me segue aqui. E também lá no meu Instagram que eu posto muito conteúdo, principalmente stories, mostrando a minha rotina aqui em Luxemburgo. Então, bora voltar pro vídeo. Momento do nosso café. Pouco tempo depois, ou algum tempo depois, começa a surgir os famosos desafios, porque assim, não sei se alguém te contou, mas eu vou te contar, porque eu quero muito que você saiba que até mesmo para fazer um mercado é difícil. Seja em Portugal, tá? Vai ser difícil. A gente fala português em Portugal também. Então, até mesmo fazendo mercado num país onde você fala a língua nativa, vai ser assim dificílimo, porque a disposição é diferente, os alimentos são diferentes, a embalagem é diferente, então é difícil pra gente entender o que é exatamente aquele produto. E sim, mesmo, né, sendo em Portugal, existe uma diferença cultural, existe uma diferença linguística, mesmo sendo português, né? Então, vai chegar um momento, sim, que você não vai entender ou vai ter uma certa dificuldade de comunicação ali, vai ter uma falha na comunicação, porque, não sei, bicha em Portugal significa outra coisa do que pra gente no Brasil, né? Então, essas dificuldades vão aparecer e pode ser que você leve pelo lado positivo, do tipo, nossa, que legal, eu consegui fazer isso sozinho. Nossa, que legal, eu descobri que tal lugar dá pra fazer isso. Não sei, pode ser que você leve pelo lado positivo e espero que você leve isso pelo lado positivo, porque realmente fazer essas pequenas coisas, essas pequenas tarefas, né, do nosso dia a dia, realmente
é uma grande conquista que a gente tem. Celebre isso, faz muita diferença. Mas certas coisas acabam mexendo muito com a gente e eu entendo isso, porque até mesmo fazer o mercado, né, como eu citei agora no exemplo, fica muito difícil realmente. Então, a gente tá acostumado, não sei, tá? Com couve, por exemplo, que aqui eu acho muito difícil de achar. Você não vai comer mais couve, vai ser muito difícil. Ou, por exemplo, uma coxinha, que eu morro de vontade de comer coxinha, assim, todo santo dia. Então vai ter dia que você quer comer uma coxinha, você vai ter que fazer a coxinha, tá? E pra achar, não sei, catupiry, como é que você vai achar o catupiry? Então, a gente vai ter que adaptar totalmente a nossa rotina, totalmente os nossos costumes em relação a isso. Um ponto muito interessante de se comentar é porque detalhes fazem muita diferença. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que, por exemplo, até um bom dia da pessoa do mercado vai fazer total diferença pra você. Ou, por exemplo, né, que muito intercambista fala, aqui a gente escutar um bom dia em português, nossa, parece que... não sei explicar, mas a gente volta a ficar muito feliz, a se sentir confortável, sabe? Naquele abraço, assim, sabe? Quentinho, um coração quentinho. Então, os detalhes fazem muita diferença. Se você tá passando, por exemplo, por um processo burocrático em outro lugar, esse processo, assim, vai ser muito diferente, você vai ter que respeitar toda essa diferença cultural. Por exemplo, aqui na Europa é muito comum, e eu estou generalizando aqui, tá? Na Europa é muito comum do que os comércios, restaurantes, enfim, etc. abram mais ou menos, não sei, um pouco mais tarde do que a gente. Vou chutar 8 horas, 9 horas, depende do dia, tá? E depende muito do lugar que você tá. Então, nós brasileiros, né, a gente é muito ativa, acorda cedo pra fazer as coisas. Não dá pra fazer isso, não dá. E a gente tem que se acostumar, o clima também, né? Se acostumar com o clima é muito difícil, então isso também pode mexer tanto com seus hormônios mesmo, né? Nós, mulheres, acaba afetando um pouco mais, mas acaba afetando em tudo, o nosso sono, a nossa rotina e esse sentimento de estar encantado com um novo país e ter certas dificuldades para realizar a nossa rotina, né, normal. Então, realmente, é um mix de emoções que, pelo menos na minha bolha, eu não tô acostumada a escutar muita gente falando que é uma montanha-russa, é literalmente uma montanha-russa de emoções. Um dia você vai chegar em casa porque você encontrou na esquina um brasileiro e ficou super feliz por ter escutado um pouquinho de português. No dia seguinte você vai ficar triste porque não conseguiu, por exemplo, achar um número de uma calça que você gostava no Brasil. Chutando alto aqui, tá? Não sei, é só um exemplo. Mas é muito altos e baixos e por isso eu sempre falo, tanto aqui quanto nas outras plataformas, que eu vou deixar aqui abaixo também pra você me seguir lá, eu posto um pouco mais da minha rotina, que eu sempre falo que é muito bom você cuidar, né, do seu mental, da sua saúde, de todas as nossas saúdes, né? É muito bom. E eu acho que ter um cuidado a mais no nosso intercâmbio é muito importante. Porque, né, a gente sente falta, assim, dos nossos amigos, da nossa família, da nossa alimentação, da nossa rotina, do nosso sol, do nosso clima, de tudo. Então acaba mexendo com muitas coisas internas ali que muitas vezes a gente nem sabe por que tá mexendo naquele ponto, né? E outro ponto também que eu queria falar é, por exemplo, um tópico que eu já comentei aqui há um minuto atrás, é sobre burocracia, por exemplo. Isso vai muito de diferença cultural ou coisas relacionadas, por exemplo, para fazer um documento. No Brasil, você demora máximo 2 semanas, né? A gente pede tudo online, ou no máximo faz uma ligação para fazer a solicitação. E, por exemplo, aqui na Europa as coisas são um pouco mais devagar, né? Elas são um pouco mais certinhas mesmo, sabe? Precisa enviar carta e você recebe carta em casa, e aí tem que preencher o formulário, devolve a carta pelo correio. Essas coisas acaba, no meu ponto de vista, dando uma certa exaustão, assim, sabe? Claro que você precisa respeitar as culturas diferentes, porque você vai encontrar muitas culturas diferentes, inclusive é muito interessante, porque no meu caso, tá? Agora eu vou fazer um parênteses aqui. No meu caso, eu percebi que eu tinha muito preconceito com outras culturas vindo pra cá, sabe? Porque eu pensava muitas coisas, né? Muitos estigmas que a gente tinha no Brasil, de, por exemplo... Ai, francês é todo mundo nojento.
Ah, italiano fala muito alto. Mas, poxa, sabe? Vamos tentar entender. E eu comecei a entender mais, ficar mais curiosa. Aprendi, sabe? Com esses meus pensamentos. Aprendi com as pessoas que estavam ao meu redor. Então, isso também é um ponto muito mágico. Mas também pode, sabe? Te deixar nervoso, te deixar estressado. Pode tocar em inúmeros pontos que a gente nem imagina no intercâmbio. E por isso eu acho o intercâmbio muito mágico. Existem inúmeros pontos positivos. Inclusive, eu posso fazer um vídeo relacionado a isso. Pontos positivos de fazer um intercâmbio. Se você quer, deixa aqui nos comentários que eu faço super esse vídeo, que eu amo esse assunto. Então isso vai mexer muito com a nossa autoestima, por exemplo. Nossa, fui na padaria e consegui fazer o meu pedido em francês. Nossa, que maravilhoso! No dia seguinte, você vai num sapateiro, que não é muito caso, mas você vai num sapateiro e o sapateiro não te entende, sabe? Não é porque você talvez não saiba falar a língua. É muito também para diferença cultural ou por um certo acento que a gente tem, porque se tem uma coisa que ninguém nunca me falou, é que existe muitos acentos diferentes, tá? Muitos sotaques diferentes. Isso faz muita diferença. Por exemplo, descobri que eu tenho muita dificuldade de entender índios falando, indianos falando. Assim, pra mim é muito difícil entender, até mesmo, te contar uma coisa, tá? Até mesmo eu tenho dificuldade de entender português de Portugal, por exemplo. Pra mim é muito difícil. E isso dificulta, né, também a nossa linguagem, não somente pro nosso nível de idioma que a gente tem, mas também o sotaque muda muito. Por exemplo, eu tenho quase certeza que alguns indianos também não me entendem, mas até aí tudo bem. E aí, com o tempo, a gente vai vendo que a gente vai mudando os nossos gostos, porque a gente também tem que se adaptar. Esse é outro ponto que a gente tem que estar super aberto a essas nossas aventuras que a gente tá fazendo, porque assim, a adaptação é um ponto que pega, porque você vai ter que se adaptar de uma forma ou de outra, querendo ou não querendo, entendeu? Mesmo que você tenha muitos amigos brasileiros, que você tenha, né, consiga manter uma certa rotina que a gente tinha no Brasil, ou que você tem hoje em dia, você vai ter que se adaptar em qualquer outra coisa que seja, sabe? Seja na alimentação, seja no clima, seja no horário, seja no idioma, seja, enfim. E com isso a gente acaba percebendo as nossas mudanças. Por exemplo, a minha alimentação mudou muito, assim, mudou, eu diria que 180 da minha alimentação do Brasil, por exemplo. A minha rotina mudou, mesmo no Brasil, fazendo o clima, esse clima era maravilhoso que eu amo no Brasil. Aqui, por exemplo, eu percebo que eu faço mais esporte, eu pratico mais esporte. Por quê? Porque parece que o clima, assim, o ambiente pede, sabe, que eu faça. Eu me sinto mais confortável de fazer, porque nada não, eu posso ir a pé e andando pra minha academia, eu posso ir andando pra minha natação. Então a gente vai mudando, né, percebendo que a gente tá mudando, só que não gradativamente. Parece que do nada um dia a gente acorda e fala: meu Deus, quanto que eu mudei, né? A gente começa a olhar fotos, vídeos antigos ou você conversando com amigos, percebe o quanto você tá mudando. Isso é um choque, assim, muito grande, que eu não sei se tem um intercâmbio de 1 mês, 2 meses, talvez você repare isso tão cedo. Mas com certeza um intercâmbio, sei lá, de 1 ano, ou até mesmo se você decide morar em algum lugar, essa descoberta, assim, que a gente tá mudando realmente é um choque. Muitas pessoas, inclusive eu, tive muita dificuldade de realmente, assim, entender que eu tava mudando. Eu mudei e tá tudo bem mudar, sabe? Mudei muito, assim, a minha perspectiva de vida. Mudei muito o significado de palavras pra mim, sabe? Então, isso é um processo que eu acredito que todo intercambista passe, mesmo sendo, assim, nos pequenos detalhes, sabe? Um intercâmbio, assim, de 1 mês que pode mudar uma coisinha, uma vírgula em você, mas vai mudar alguma coisa. Outro ponto que eu quero comentar também, que muita gente me pergunta, e é super comum essa pergunta, é como é que funciona a questão de fazer amigos, né? A gente conhecer outras pessoas, interagir com outras pessoas, porque mesmo a pessoa mais antissocial do mundo vai chegar a um ponto que vai precisar interagir com alguém, ou vai querer interagir com alguém. Então, sinceramente, isso vai depender, desde o meu ponto de vista, isso vai depender tanto da sua característica, mas também do ambiente em que você tá inserido. Você tá fazendo um intercâmbio de estudo, então sim, você vai ter contato com muita gente, então vai facilitar com que você entre em contato com outras pessoas, que você interaja com outras pessoas, que você faça amigos realmente, sabe? Mas, por exemplo, se você tá indo pra outro país pra recomeçar a vida, procurando emprego, morando sozinho, alguma coisa assim, vai dificultar um pouco mais, porque você não vai ter tanto contato assim com tantas pessoas. Claro que no seu dia a dia, por exemplo, indo num bar, talvez você encontre alguém, ou indo no cinema você encontra alguém. Inclusive é uma excelente dica pra você entrar em grupos do Facebook mesmo, pra entrar em contato com pessoas, encontrar brasileiro na sua cidade, porque com certeza vai ter brasileiro na sua cidade. Mas vai depender muito do ambiente em que você tá inserido, entende? Por exemplo, na minha situação, eu
mudei a minha vida, assim, praticamente 180. Eu era au pair, deixei de ser au pair praticamente de uma semana pra outra. Então essa mudança fez com que eu não tivesse tanto contato, que eu não tenha tanto contato, assim, com outras pessoas. Claro que eu já conheci outras pessoas aqui em Luxemburgo, sou muito amiga de algumas pessoas aqui, porém eu não tenho, sabe, outros contatos com outras pessoas, porque a minha vida é isso. É aqui gravando vídeo, criando conteúdo pra internet. Então o máximo que eu faço é ir na academia, e aqui as pessoas não são tão sociáveis quanto a gente é no Brasil, né? Por exemplo, vamos trocar um peso aqui, vamos dividir a mesma máquina, já começa a conversar, já chama pra sair, já chama pra um barzinho, ou por exemplo, né, nós brasileiros que somos super empáticos, vê uma pessoa num bar ou num restaurante sozinho, chama essa pessoa, começa a conversar, bate papo com essa pessoa, até mesmo no metrô, enfim, etc. Aqui as pessoas geralmente são mais fechadas, então vai depender muito do seu ambiente, e eu tenho certeza que isso pode influenciar tanto para bem quanto para mal. E principalmente se você for uma pessoa, né, super sociável no Brasil, isso tenho certeza que vai mexer em algum ponto. Digo tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo, tá? Mas realmente é uma mudança que sim, eu já escutei muita gente falar, tanto aqui no YouTube quanto em outras plataformas, porém não é tão falado assim, sabe? Por exemplo, esse insight que eu tive de depende muito do seu ambiente, eu tive sozinha, porque todos os ambientes que eu tive nos meus últimos intercâmbios, eu tive contato com outras pessoas, sabe? Eu tava de au pair, então eu conheci outras au pairs pelo grupo do WhatsApp, ou descobri a amiga da amiga da amiga da amiga, que também era au pair, ou, por exemplo, na Espanha eu estudava, então eu tinha muito contato com as pessoas na minha própria universidade, ou, por exemplo, na Califórnia, né, que eu fui estudar justamente o inglês, então eu tinha muito contato com outros intercambistas. Se você é uma pessoa sociável, ou até mesmo não sociável, mas pensa que não precisa de nenhum contato aí social, isso vai fazer muita diferença, e como eu disse, isso pode mexer com você tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo, tá? E novamente, essa é a minha experiência, esse é o meu ponto de vista. Outro ponto que eu nunca tinha parado pra pensar, que também mexe muito com a gente aqui fazendo intercâmbio, sendo intercambista, morando fora, são as datas festivas. E eu sou o tipo de pessoa que nunca liguei muito, eu sempre gostei muito de fazer uma coisinha ou outra. Quando tinha, por exemplo, dia do publicitário, por exemplo, eu gostava de fazer alguma coisinha pra mim. Ou dia das mulheres, sempre fazer alguma coisa em casa. Enfim, sabe, eu sempre fui muito detalhista nesse sentido, mas eu nunca achei que datas comemorativas iam fazer grande diferença na minha vida. Principalmente datas comemorativas que são grandes, né, que a gente comemora no mundo inteiro. Por exemplo, Natal, Ano Novo, Páscoa pra mim, por exemplo, pega bastante. Então, por exemplo, pode ser que na cidade, na região que você está, eles não comemorem, por exemplo, a Páscoa, que foi no caso da Espanha. Eles não comemoram Páscoa, eles comemoram a Semana Santa, que não é um feriado, assim, mais religioso, né, mais sério. E como todo brasileiro, né, a gente adora uma festa, a gente adora um fuzuê. Então eu sempre tava muito acostumada, né, sair na rua e ter tudo enfeitado, de Páscoa, ou, por exemplo, Carnaval. Não, aqui é tudo muito mais tranquilo, sabe, muito mais quietinho. Mesmo o Dia dos Namorados aqui, né, que é 14 de fevereiro, se eu não me engano, também é super light, assim, sabe? Não tem nada muito espalhafatoso, o marketing aqui não é uau, que nem é no Brasil, assim, sabe? Então, são pequenas coisas que fazem totalmente a diferença, e eu falo isso principalmente no meu caso. E o último ponto que eu quero conversar aqui com você também, que é um assunto, assim, um tanto quanto delicado pra mim, eu acho, e eu acredito que pra muitos e muitos intercambistas, porque esse assunto realmente, eu não escuto muita gente falar, que é o voltar pra casa, que é o voltar à nossa rotina, que é o voltar à nossa realidade. Esse é um assunto, assim, tão delicado porque mexe com muitos e muitos sentimentos. A gente aprende a se adaptar em outra realidade, em outra rotina, em outra cultura. Já tá super adaptado, seja o clima, a alimentação, enfim, do nada, entre muitas aspas, tá? A gente tem que voltar à nossa rotina de 1 ano atrás, 6 meses atrás, 2 anos atrás. Isso mexe muito com a nossa cabeça, mexe muito com os nossos sentimentos. E eu falo isso de uma forma generalizada porque os poucos vídeos que eu já vi na internet falando sobre isso tinham mais ou menos esse storytelling, sabe? De nossa, foi muito difícil voltar pra casa, eu não me reconheci. E foi justamente esse meu processo. Quando eu fui morar na Espanha, por exemplo, eu mudei muito e todo mundo, né, teve que mudar durante esse período porque era justo o período da pandemia, então todo mundo passou por um processo gigantesco, né, durante esse ano. Mas eu não tinha percebido o quanto que eu tinha mudado, né, porque a minha rotina era literalmente, entre muitas aspas, ir pra faculdade. Eu fazia a minha aula online da faculdade,
cozinhar, fazer um exercício físico e acabou. O que mudou, né? Não mudou quase nada na minha rotina. Eu tinha praticamente essa mesma rotina no Brasil. A única diferença é que eu trabalhava e que eu ia presencialmente pra minha faculdade, demorava 2 horas, enfim, pra chegar, pra voltar, enfim, sabe? E aí eu tava tendo uma vida um pouco mais tranquila, mas eu tinha mudado, eu não achava que eu tinha mudado, sabe? E voltar pro Brasil e perceber que eu tinha mudado e que muitas coisas que eu tinha deixado pra trás, entre muitas aspas, estavam no mesmo lugar. E as pessoas que eu tinha deixado, que eu amava, também tinham mudado. Essa mudança, essa chave aí virada na cabeça, demora um pouco, acho, pra gente atinar quando a gente volta pro Brasil, porque é muita informação pra atinar, muita. Seja da sua volta à sua rotina, seja de encontrar pessoas antigas que você tinha contato ou manteve contato durante esse ano fora que você teve. Também é uma super mudança, né? Você vê a pessoa pessoalmente, você vê o quanto essa pessoa mudou, porque pode ser uma mudança física, até aí tudo bem, mas pode ser realmente que essa pessoa tenha mudado de opinião, de característica, de qualquer coisa, sabe? E essa mudança, tanto interna sua, quanto mudanças, né, do cotidiano, da sua vida antiga, eu não sou nenhuma psicóloga aqui, mas, sabe, assusta ou mexe com você, ou enfim, então, durante muito tempo, agora eu tô falando de mim, eu ficava me questionando por que as pessoas não me entendiam mais, sabe? Era minha própria família, a minha família não entendia mais. Que maluquice é essa, sabe? O que tava acontecendo? Eu já não era mais, sabe, uma aborrecente que tava questionando sobre a vida. Eu não tava questionando sobre a vida. Essa transformação, assim, de volta pra rotina, difícil, assim, eu não sei muito o que falar. Claro que pode ser que no seu caso você volte pro Brasil ou volte pra sua rotina antiga e fique tudo bem, sabe? Bola pra frente, é isso. Mas pra muitas pessoas, que nem eu comentei, poucos vídeos que eu vi sobre esse assunto, a maioria tinha a mesma história, do tipo, nossa, eu não me reconhecia mais. Porque a gente não percebe o quanto a gente mudou e quantas coisas, né, que a gente deixou ali parado na nossa vida antiga também mudou. É muito louco de pensar isso. E também esse choque, assim, de realidade, de ter que voltar pra nossa vida antiga, sendo que a gente mudou muito. Enfim, é um papo, assim, pra um vídeo inteiro. Aliás, mas eu só comentei, assim, bem por alto esses tópicos, porque, assim, se eu fosse comentar tudo sobre esses tópicos, eu acho que daria um curso sobre esse assunto. Mas enfim, eu espero demais que você tenha gostado desse bate-papo. Se você gostou desse estilo de vídeo, deixe aqui nos comentários a parte que você mais gostou, que você mais ficou surpreendido ou surpreendida. Deixe o seu like pra eu saber que você gostou e pra eu poder fazer mais esse tipo de vídeo aqui, bate-papo mesmo, conversando olho no olho, fofocando das minhas experiências, do que eu passei, dos meus pontos de vista. Deixe também se você concorda, não concorda. Eu tô super disposta a aprender, quero super te escutar e amo escutar você que tá aí do outro lado, nessa comunidade linda e maravilhosa que a gente tá construindo. Mas é isso, até uma próxima aventura, te vejo por aí!